Passamos então à ordem do dia. O senhor terceiro secretário, vereador Mauro Bobato, procederá à leitura do primeiro projeto em pauta. Com a palavra, vereador. Projeto de lei ordinário, sim, senhor presidente, projeto de lei ordinário número 5.208/2023, regime de urgência, iniciativa do senhor prefeito, autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar, suprimir e incorporar, permutar e adquirir da IVC São Lourenço Empreendimentos Imobiliários Limitada as áreas especificadas. Publicada a apresentação no Diário da Câmara número 11.127, de 14/11/2023, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno, senhor presidente. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Para discutir, inscrito o líder do governo, vereador Tico Kuzma, com a palavra. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, todos que acompanham essa sessão, estudantes, quero saudar os servidores da Prefeitura de Curitiba aqui presentes, a Carla Martinelli, diretora do Patrimônio da Prefeitura, também a Marilene de Lara, engenheira civil, presidente da Comissão de Avaliação de Imóveis da Prefeitura, Elisângela Celine, coordenadora técnica do Patrimônio da Prefeitura, também o Jean Brasil, superintendente do Meio Ambiente da Prefeitura, Guilherme Klock, arquiteto do Meio Ambiente da Prefeitura, o Sérgio Mateus Rissaro, também assessor da Prefeitura, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, já foi nosso secretário de Planejamento, e também o Rafael Kenji, administrador da Regional do SIC. De imediato agradeço a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, também a Secretaria Municipal de Administração, pela participação na sexta-feira aqui numa reunião com vereadores, com vereadoras, no qual foi falado ou explicado ou apresentado este projeto de lei em questão. Então, vereadores, é um projeto de lei em regime de urgência, como falamos. É preciso aprovar o projeto para que o município possa dar continuidade às ações do plano de revitalização da bacia hidrográfica do Rio Belém, que irá criar, ao longo do rio, áreas de lazer e preservação, incluindo dispositivos de retenção das partículas sólidas, que hoje impactam no assoreamento do Lago do Parque São Lourenço, e com essas ações, com certeza, trará maior qualidade de vida para todos os curitibanos. A criação do Parque Colina do Abranches, com a criação de uma bacia de detenção, vai ajudar a evitar alagamento na região das ruas Reinaldo Reck e Adolfo Klinger, servindo também como uma bacia acumuladora acima do Parque São Lourenço, mitigando assim as cheias e alagamentos em toda a região central da cidade de Curitiba. Na história de Curitiba, a Prefeitura busca apresentar e implantar soluções baseadas na natureza. Então, vereadores e vereadoras, eu vou pedir para passar aqui um vídeo de apresentação ou uma apresentação. Peço a nossa técnica, o primeiro. Então, essa apresentação, o estudo de concepção do Parque Colina do Abranches, esse é o local visto de cima, próximo. Então, a localização, ali está em amarelo um dos terrenos, o outro terreno fica quase em frente. Então, próximo, acima do Parque São Lourenço, frente para a rua Adolfo Klinger e a Reinaldo Reck. Aqui é uma foto também aérea, mostrando o terreno, parte do terreno, como foi falado aqui pelo Mateus da Prefeitura, é um platô, praticamente não vai ter grandes intervenções na parte do meio ambiente, com obras no terreno. Próximo. Então, agora aqui, mostrar para os senhores e para as senhoras, todos que nos acompanham, hoje aqui, imagens de quinta-feira,
lá na rua Adolfo Klinger, que fica em frente ao futuro Parque Colinas do Abranches. Lá no final, próximo daquela placa de trânsito zebrada, tem uma ponte de madeira, em que demonstra esse alagamento que ocorre nessa região ali. Próximo. Acho que agora pode ir passando as fotos na sequência. Percebe-se que as casas fazem com um aterro, altura elevada, para já evitar que as águas alaguem essas residências. Próximo. Próximo. Próximo, essas são imagens de quinta-feira. Sérgio Mateus esteve lá. Aqui, vereadores, podem ver que os portões são feitos com barreiras, tipo uma contenção já para evitar esses alagamentos. Isso só falando ali dessa região das ruas em frente ao parque, sem falar daquilo que acontece no Parque São Lourenço e à frente do Parque São Lourenço, em todo o centro que recebe essas águas do Rio Belém. Então, Curitiba sempre busca apresentar e implantar soluções baseadas na natureza. Só segura um pouquinho a apresentação. E aqui um exemplo dessas soluções. Lá no filamento do Rio Barigui, que é o fundamento, o alagamento das calhas laterais, são obras pensadas para evitar o alagamento. Então, recursos do PAC, que incluem a parte do rio, a macrodenagem, e a parte dos lagos, nos parques, recebem a microdrenagem. Próximo. Aqui mostrando que a parte do Parque Guaracá, do lago, serve para alagar, recebendo a microdrenagem, e o rio passando ao lado. Próximo. Então, esse aqui foram obras que foram feitas com recursos do PAC 2, ainda, PAC 1 ainda de 2011, 2012 e 2013. Então, o parque iniciado na gestão 2011, 2012, passou pela gestão 2014, e quando o prefeito Rafael Greca assumiu, ele teve que renegociar algumas situações de recursos, de obras do PAC que não haviam sido concluídas, podendo concluir essas obras. E aqui é importante destacar, vereadores e vereadoras, vereador Sabino Piccolo, que inclusive essa parte da bacia do Rio Belém, ali do Parque São Lourenço, ali desse Parque Colinas do Abranches, estava prevista nesse PAC 1, inclusive recebendo recursos do governo federal para a elaboração de projetos. Então, não é uma obra pensada recentemente, é uma obra que vem sendo estudada pela prefeitura, pelas gestões, pelos técnicos da prefeitura desde 2010. Próximo. Aqui a proposta do parque, então as duas áreas, aquela área em vermelho e essa área em amarelo. A em vermelho também faz parte dessa permuta, será incorporada ao parque na sequência, mas o projeto para a parte em amarelo propõe ali uma praça externa, um eixo principal de entrada ao parque, uma praça interna, um lago de contemplação com plantas aquáticas e a bacia de retenção, que é para que quando tivermos grandes chuvas, essa bacia que está seca, ela enche e com isso segura um pouco daquela água que está indo pelo Rio Belém. Próximo. Aqui mais ou menos a exposição de onde será o acesso, aonde tem a área verde, onde vai ter esse platô, já tem esse platô circular que vai ser feito as obras, cascata, plano retangular. Próximo. Próximo. Aqui já a parte com o lago, aonde vai ser a área de bacia de retenção. Próximo. Aqui também visto hoje a vegetação. Então é importante ressaltar que não vai ter grande intervenção no meio ambiente. Vai ser aproveitado grande parte dessa área que já foi, que já haviam construções anteriores. Próximo. Aqui é uma vista de cima, onde estavam aqueles carros brancos, ali vai ser uma das entradas, que vai ter a praça externa, que a gente chama, entrando demais ao parque. Próxima. Aqui uma vistoria que o pessoal do meio ambiente fez, juntamente com a SMAD, no terreno. Próximo.
Então aqui é uma vista de cima, também mostrando ali o parque. Próximo. Aqui é de cima. Próximo. Ali onde está aquelas flores, vereadores e vereadoras, mais ou menos com um desenho, será essa bacia de retenção, que servirá para alagar quando for preciso, com dispositivos de retenção da água e também de partículas, evitando assim o acúmulo constante no Parque São Lourenço, no lago do Parque São Lourenço. Próximo. Aqui uma vista também panorâmica do parque. Próximo. Aqui também terá o portal. Próximo. 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 Aqui o lago de contemplação. Será um lago que as pessoas vão se sentir dentro da natureza, como se estivessem no meio de uma floresta, no meio da selva. Próximo. Aqui eu falo que é a bacia de retenção que será feita, terá algum jardim, algo nesse sentido, para o dia que estiver seca. Entretanto, em dias de chuva, ela vai acumular uma quantidade imensa de água. Próximo. Aqui, sim, a bacia de retenção. Próximo. Próximo. Próximo, por favor. Acho que tem o próximo. Acho que tem esse aqui. Esse aqui, vereadores, é o plano diretor de drenagem da prefeitura, que foi feito um volume complementar em 2000 do plano municipal de saneamento básico que a prefeitura tem. Então, esse plano diretor faz parte desse plano municipal de saneamento básico. Esse aqui é um volume complementar em que o prefeito ratifica todos aqueles acordos que haveriam no PAC, que não foram feitos na gestão anterior, para poder terminar essas obras, tanto no Rio Barigui, Jardim Olaria, quer dizer, obras de aproximadamente 700 milhões, mais de 700 milhões de reais, que foi feito esse volume complementar do plano diretor, e que nesse volume complementar ele fala da importância de criarmos esse parque no Rio Belém Norte. Então, os vereadores podem perceber que é um volume complementar, o plano diretor de 2017, entretanto, a foto que está ali na figura proposta é uma foto da Secretaria de Administração de 2014. Então, mostra realmente que esse é um projeto de antes mesmo da gestão de 2014. Já tinha de 2011 escrito no PAC, e aqui uma foto de 2014 mostrando que essa proposta está no plano complementar. Então, agradeço a apresentação. Na sequência, vou pedir mais imagens. Então, vereadores, o que é importante colocarmos aqui? Que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente retomou o projeto da criação do Parque do Abranches em 2021. Processo que gastou muito tempo, de pesquisa, de ajustes documentais e atos procedimentais. Entretanto, após uma intensa e difícil negociação com o proprietário, somente agora, em agosto desse ano, foi possível fechar essa negociação com o proprietário dos dois terrenos. É importante também destacar que, além do interesse público em dar continuidade a esse projeto do plano de revitalização da Bacia do Rio Belém, iniciado lá atrás, 2010, 2011, também a importância da celeridade desse projeto, visto que o processo licitatório e os projetos estão prontos para serem licitados, ainda de acordo com a Lei 8666 de 93, que uma lei essa que deixará de ser usada em janeiro do ano que vem. Então, se não aproveitarmos esse momento, todo esse processo de licitação, todo esse tempo que foi gasto para preparar esses documentos, vão ter que ser refeitos em janeiro do ano que vem. Então, por isso também é um dos motivos do regime de urgência. Além dessa questão ambiental, além dessa questão de alagamentos, temos também uma questão processual de economia de tempo.
considerando que esses projetos licitatórios vêm sendo preparados ao longo do tempo, não só nesse ano, mas ao longo de todo esse tempo, e que se não votarmos esse ano autorizando, essa licitação não poderá ser aberta nesse processo da Lei 8666, terá que ser feita na nova lei. E também destacando que essa Lei 866 encerrava-se em março, mas através de medida provisória do presidente e também de lei complementar, ela foi estendida até 31 de dezembro. Então, o projeto de proposta de permuta de 2 lotes com áreas de 58.903 metros e 28.348 metros, de propriedades da IVC São Lourenço Empreendimentos Imobiliários, que fazem frente para as ruas Reinaldo Reck e Adolfo Klinger, no São Lourenço, por 27 lotes de propriedade do município. A proposta de permuta foi apresentada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a qual informa que os móveis de propriedade da IVC São Lourenço Empreendimentos são necessários para dar continuidade às ações do plano de revitalização da bacia hidrográfica do Rio Belém, e que pretende criar, como falamos aqui, ao longo do rio, áreas de lazer e preservação, incluindo os dispositivos de partículas sólidas que hoje impactam no assoreamento do Lago Parque São Lourenço. O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano em Curitiba também prestou informações, esclareceu que, devido à escassez dos recursos do município para a desapropriação dessas áreas e também não existir demanda na coordenação do IPUC para a implantação de equipamento social nas áreas da Prefeitura e também o interesse público na aquisição desses lotes para ampliar essas ações na bacia de ações de revitalização na bacia do Rio Belém, o IPUC também concordou com esta proposta. Então, assim, demais secretarias também concordaram com a proposta de permuta, considerando esse interesse público. Então, o município também se compromete a adquirir essa área remanescente e pagar essa diferença entre as avaliações de imóveis ora propostos. Essa diferença dos valores foi de 898 mil, conforme um termo de concordância provisório assinado pelo proprietário. Então, eu gostaria de passar a relação dos terrenos ali, se a técnica puder passar para nós, por favor. Então, consta-se no processo anexado também uma relação para simplificar todos os imóveis da Prefeitura que estão sendo permutados. Importante destacar que dos 27 imóveis, apenas 5 imóveis ou terrenos da Prefeitura têm mais que 1.500 metros que poderiam ser utilizados para um equipamento público. Claro que, considerando que uma escola, por exemplo, precisaria de um terreno muito maior, de 2.500 metros. Mas, mesmo esses 5 terrenos maiores que 1.500 metros, foram consultados todas as secretarias, para ver se havia algum interesse. Então, nesse interesse, neste momento, e considerando todo o entorno, que foi feita uma avaliação também para a Secretaria de Patrimônio, de 1 quilômetro de raio desses terrenos, nenhuma secretaria demonstrou interesse em construir um equipamento nesses terrenos. O próximo, por favor. Então, esse aqui é um laudo, todos os laudos, os dois, ou o laudo de avaliação dos 2 terrenos da IVC estão no processo, mais os 27 laudos dos terrenos da Prefeitura estão no processo. Esse aqui é um laudo que consta. Próximo. Esse é o termo de concordância que foi assinado pelo proprietário dos 2 terrenos, concordando com as cláusulas escritas nesse termo, inclusive sendo ele o responsável depois pela administração desses terrenos. E, dentro desse termo também, ele concorda que antes da Prefeitura
fazer o pagamento desses R$ 898 mil de diferença dos valores dos terrenos, a Prefeitura irá descontar aquela dívida que ele tem em um dos terrenos. Depois da aprovação da lei, vai ser atualizado esse valor e vai ser descontado esse valor da dívida. Próximo. Esse é uma das dívidas, situação até agora, aproximadamente R$ 427 mil, entretanto ainda tem que somar as custas e mais cartório, mais outros valores, e deve ser atualizado na virada de mês ainda. Então, um dos terrenos tem uma dívida aproximada desse valor, consta no processo essa dívida. Próximo. E o outro terreno não existem débitos em dívida ativa, não existem débitos com o município. Então, conforme esse acordo assinado, antes do pagamento pelo município, vai ser descontado o valor do terreno anterior. Então, vereadores e vereadoras, considerando esse interesse público, considerando que não é um processo que começou hoje na Prefeitura, é um processo que vem desde 2010, considerando todo esse trabalho que foi feito pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pelos técnicos, pelos profissionais da Secretaria de Administração, de Patrimônio, e também esse interesse em amenizar essa questão das cheias, que ocorre não só na região do Parque São Lourenço, mas em função da bacia do Rio Belém, em todo o centro da cidade, indo até Alto Boqueirão, que é o reflexo dessa grande bacia do Rio Belém. Nós dizemos que tem um interesse público sim, tem a importância, a urgência, para que possamos finalmente dar continuidade a esse projeto ou esse processo. Vereador Rodrigo Braga Reis, para a parte. Vereador Tico Kuzma, primeiro, parabéns pelas explicações. Para nós, eu que trabalho muito lá no bairro do Abranches, é muito importante a criação desse parque, pois vai valorizar toda a região. E só com relação à questão dos terrenos e das permutas que Vossa Excelência apresentou, eu sigo a mesma linha que nós temos seguido na nossa Comissão de Constituição e Justiça, aqui da Câmara Municipal. A Prefeitura não é uma imobiliária, então a Prefeitura não tem que ficar com pequenos terrenos, e isso aproveito para justificar os meus votos na Comissão de Constituição e Justiça, que quando autorizamos a venda ou a transferência de pequenos imóveis da Prefeitura, na somatória podemos adquirir um terreno grande e bom como esse para fazer um parque aqui para a cidade de Curitiba. Então, parabéns ao prefeito Rafael Greca pela iniciativa, Secretaria do Meio Ambiente, todos os servidores que aqui estão para fazer essa exposição, que realmente é muito importante para a nossa cidade de Curitiba. Parabéns, obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo Reis. Vossa Excelência coloca um ponto importante. Dos 27 terrenos, apenas 5, teoricamente, poderiam ser aproveitados para a implantação do equipamento público. Mas se considerarmos que uma escola precisa de uma área bem maior, poderíamos dizer que apenas 2 ou 3 desses terrenos poderiam realmente ter um equipamento público. Os outros 22 terrenos são sobras, a maioria deles são sobras de implantação de ruas ou outras pequenas sobras do município que não tem esse interesse em implantar ou não se pode implantar equipamento público, que provavelmente se deixarmos sem uma ocupação, vereador Dalton, daqui a pouco vamos estar aqui tendo que votar uma permuta individual desse terreno com aquela pessoa que mora do lado, que acabou ocupando esse terreno, invadindo esse terreno para ampliar sua residência, o seu comércio, seu estacionamento. Então, assim já vamos também, de certa forma, resolver um passivo com esses terrenos que temos no município. Vereador Pierre Petruzzello. Bom dia, líder Tico Kuzma. Cumprimento todos os servidores da Prefeitura que se fazem aqui presentes. Um ótimo dia a todos. É importante deixar claro também que desde 2010, o proprietário, né, desse terreno pagou potencial construtivo, que era na época um valor bastante considerável, e também a Prefeitura bloqueou a indicação fiscal já pensando na construção desse parque, né? Então eu entendo que
É um projeto que vai ajudar muito, não só o bairro da Abranches, mas toda a cidade de Curitiba. É um processo que foi muito longo, é bom que a Câmara entenda isso, dentro da parte técnica da Prefeitura, muito longo. Quero cumprimentar aqui a Alessandra e a Carla, que se debruçaram nesse processo ao longo do tempo, né? Então, conto com o nosso voto favorável, presidente, e eu peço também aos colegas que façam esse voto favorável, porque é mais um parque para a nossa cidade. E agora, com esse tempo de chuva que nós estamos tendo, eu acredito, eu não sei quanto tempo vai demorar para fazer essa construção, né, todo esse processo todo na questão técnica, mas entendo que é um processo muito valioso para a nossa cidade, presidente. Muito obrigado, líder, e um ótimo dia a todos. Obrigado, vereador Pio. Vossa Excelência traz uma informação que é importante. Para uma das áreas, já havia lá atrás aprovado um alvará de construção para um condomínio, e como não foi renovado esse alvará de construção, a Prefeitura bloqueou depois essa indicação fiscal, não sendo possível a construção de mais nada. E esse alvará anterior de construção também serviu como base para a própria a CAI, Comissão de Avaliação de Imóveis, fazer a avaliação de imóveis considerando esse potencial construtivo desse valor. Então, sofrendo a depreciação dos terrenos em 30%, e o outro sofrendo uma depreciação de 5%. Também registro e agradeço a presença da Alessandra, superintendente da SMAP, que também esteve presente conosco na sexta-feira. Muito obrigado pela participação nessa sessão também aqui. Então, vereadores, dizer que essas ações de parques, de desapropriação, estão previstas, como eu falei aqui, no Plano Diretor de Drenagem de Curitiba, estão previstas também na LOA 23 e 24, como desapropriação de áreas para implantação e ampliação de parques, execução de ações de drenagem e prevenção a riscos ambientais, estão no Plano Plurianual 2022-2025, dentro do programa Viva uma Nova Curitiba para a implantação de parques e bosques, também estão dentro do plano diretor da cidade de Curitiba, como eu falei aqui, além de estar no plano diretor de drenagem. Então, nesse sentido, pedimos tem uma parte, vereador Serginho do Posto. Obrigado, nobre vereador. Também cumprimento os servidores da Secretaria de Meio Ambiente, também da administração, presentes na data de hoje. A gente observou atentamente essa documentação, vereador, e, de fato, todos os documentos acostados ao projeto estão altamente... Desculpe, vereador. Estão anexos ao projeto, estão devidamente atualizados e uma forma muito organizada desse projeto que chegou à Câmara. A gente observa que, tecnicamente, foi exaurido todas as dúvidas. O município tem interesse nesta área que será um parque também com a finalidade da drenagem, entendendo que as negociações ao longo desses anos foram negociações intensas e o município tem essa, digamos, prioridade, porque quando ele lança uma utilidade pública em um terreno, passa a ser prioridade do município esta compra do loteamento, como foi dito, o caso do cancelamento do condomínio. Portanto, após analisados, nós temos entendimento que o projeto está apto à votação em primeiro turno. Fica aqui apenas esses registros. Obrigado, devolvo a palavra. Obrigado, vereador Serginho do Posto. Vossa Excelência fazendo os apontamentos também importantes. Então, vereadores, acabando o meu tempo, tem mais vereadores que vão fazer a discussão, mas solicito o voto favorável dos vereadores e vereadoras. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Seguimos na discussão do projeto. Inscrito, vereador Toninho da Farmácia, com a palavra, 15 minutos, prorrogáveis por mais 15. Bom dia, senhores vereadores e vereadoras, senhor presidente, a todos que nos acompanham. Jean, bom dia, meu nobre amigo, e a todos que estão aqui da Secretaria do Meio Ambiente. Quero cumprimentar o Keiji, nosso amigo e companheiro de batalha ali na SIC, né, onde esses dias passamos um perrengue aí
por causa das chuvas também, né? Fazia tempo que não acontecia isso, mas aconteceu. E para falar sobre esse projeto do prefeito, eu nunca sou acostumado a fazer esse tipo de discussão nos projetos do prefeito. A gente vê, normalmente, acompanha e votamos com aquilo que nós achamos importante. Mas o Jean Brasil está aqui, ele sabe muito bem o meu posicionamento e a minha conversa que eu tenho tido direto com o meio ambiente, porque eu tenho tido, sim, alguns questionamentos com relação às nossas vilas, aos bairros da cidade de Curitiba que são afetados pela chuva. Quando se trata do Parque São Lourenço, de ser ampliado para que tenha mais bacia de contenção, para que haja contenção das águas da chuva, isso aí significa que lá na ponta, muita gente vai deixar de ser alagado. Eu tenho aqui, em minhas mãos, pedidos desde o início do meu mandato para que seja feita ali no Barigui da SIC, áreas com duto forçado ou algumas bacias de contenção que eu tenho apontado ali. Que excelente seria se isso aí fosse lá no Barigui da SIC, se fosse lá na cidade industrial, que tivesse essa área para que o município pudesse adquirir. Então, eu parabenizo o pessoal que estão ali próximo ao outro rio, né, onde desce ali o Belém, que vão ser contemplados sim, e as famílias serão protegidas. Não adianta, quanto custa para que a pessoa tenha paz, tenha tranquilidade para trabalhar, para morar, para viver com dignidade? Não tem preço, gente. Não tem preço. Eu sou oriundo de área de inundação. Eu sou oriundo ali do Barigui da SIC. Cheguei ali há mais de 40 anos, moro na Vila Verde, local que também sofreu esses dias com um pequeno alagamento que houve, porque estou batendo contra uma calha de captação da Cocelpa que está ali próximo à rodovia do Xisto, que vai baixar 2 metros do rio Barigui. Então, quando falamos do Parque São Lourenço ser ampliados, nós estamos falando de trazer dignidade para as pessoas, trazer o princípio da dignidade daquelas pessoas que estão sofrendo lá com o alagamento na beira do rio Belém, quando o rio transborda e vai para dentro da casa das pessoas. Se há uma bacia de contenção, com certeza ela vai segurar, vai represar durante um certo período. Não vou repetir o que o Tico falou aqui, o nosso líder falou aqui, mas vou relatar o que nós temos de problemas na nossa região. Porque nós não temos... Quando foi feito o Parque Guaracá, Jean, quando foi feito o Parque Guaracá, a Vila Rigoni deixou de ser alagada. Quantas pessoas aqui lembram no tempo que a Vila Rigoni e do outro lado ali do rio Barigui era alagado diretamente? Todas as chuvas eram alagadas e o povo sofrendo ali com alagamentos. Na Vila Rigoni, Salles, ali. E depois que foi feito aquela bacia de contenção, criado aquele parque, o Parque Guaracá, nunca mais houve alagamento naquela região. O povo não está sofrendo com alagamento ali, porque tem uma bacia de contenção que durante o período da chuva, essa bacia de contenção ela segura a água, ela vai represando, vai segurando, porque a chuva ela tem um tempo, depois ela para. Quando a chuva para, a água aos poucos vai saindo de dentro daquela bacia e vai percorrendo o rio Barigui e vai embora. É isso que nós queremos que aconteça no Rio Belém. É isso que nós queremos que aconteça para as pessoas que moram lá embaixo, na beira do Rio Belém. Tem muitas pessoas que são meus amigos, que moram na beira desse rio, que passam por problemas, por situações como essa. Eu tinha uma prima que morava na beira desse rio.
onde constantemente era alagada. Então não trata apenas de ampliar, criar um novo parque, ampliar o parque, deixar mais bonito. Vai deixar o parque mais bonito. Claro que um parque, quando ele é feito com... que as pessoas capricham ali no parque, ele fica bonito, fica lindo, uma coisa linda. Mas só que, além de ficar bonito o parque, ele tem uma outra função, que é a função de acumular a água da chuva e segurar a água para não explodir no pessoal lá da ponta. Esses dias, há pouco tempo atrás, foi feita a limpeza ali no Rio Barigui, entre Algacirmo e Asmader, e passou um pouco para baixo do contorno. Foi um alagamento tão importante, mas só vamos ter uma solução para as enchentes do Barigui quando for feito o conduto forçado, que aqui, olha, eu venho pedindo, ano após anos, eu estou pedindo esse conduto forçado. A partir desse momento que for feito isso aí, ou fizerem bacias de contenção, como está propondo aqui, para ser feito nesse local, aí sim o povo do Barigui vai poder dormir em paz, dormir sossegado. O povo ali da ponta da Vila Verde, onde eu moro, que moram na parte baixa, vai poder dormir tranquilo nos dias de chuva. Por quê? Porque a água da chuva não vai atingir as suas casas, e quando descerem, botar o pé fora da cama, não vai botar o pé dentro da água nas madrugadas frias de Curitiba. E tendo que comprar móveis todos os meses, quase, cada chuva que dá, tem que comprar alguma coisa. Então, estamos falando do Parque São Lourenço, ele sai para outro lado, é outro rio, é o Rio Belém, não é isso que trata? É o Rio Belém que vai ser protegido por isso aí, por esse parque. Então, que seja, nós temos que ter a consciência de saber que quando tratamos de um parque, o parque não é apenas um parque, não é simplesmente um parque, é um parque que vai trazer, sim, o princípio da dignidade das pessoas que moram às margens do Rio Belém, que vai proteger aquelas pessoas. Então, da mesma forma, eu gostaria de pedir aqui ao nosso prefeito Rafael Greca, ao presidente do IPUC, ao meio ambiente, para fazer um estudo ali onde eu tenho apontado, no Barigui da SIC, onde eu peço bacias de contenção e conduto forçado para tirar aquele povo do alagamento. Seria isso aí, e eu peço aos senhores vereadores que não olhem apenas pelo parque, não olhem apenas pelo valor que está ali, porque quanto custa para proteger uma pessoa, um apelido, uma família? Não tem preço. Quando trazemos dignidade para as pessoas, não tem preço quando nós falamos de pessoas, porque nós somos cidadãos. Antes de estar vereador, eu já era um cidadão que estava ali, numa área de alagamento. Eu sou das pessoas que invisto muito, o Jean sabe disso, em parques e praças. Invisto muito nisso, porque nós precisamos, porque as nossas áreas, elas são constantemente atingidas por alagamento e precisa, sim, de ação do Poder Executivo. Precisa da ação do Poder Executivo. O vereador Serginho, à parte. Obrigado, vereador. Eu quero me somar a Vossa Excelência, porque eu entendo a dificuldade que foi para algumas áreas que foram atingidas com as fortes chuvas que nós tivemos nos últimos, vamos dizer, nos últimos meses, que já está atravessando quase 2 meses de chuvas. Vejo, assim, muito importante a sua fala, entendendo que Curitiba tem esse olhar e precisa ser permanente esses estudos. Nós temos observado em algumas regiões que a dificuldade tem sido muito grande para as pessoas que moram próximas de córregos e rios, em função das grandes chuvas.
Infelizmente, é um evento, um advento da natureza que vem acontecendo fortemente, né? O fenômeno El Niño, ele tem trazido uma característica diferente para a nossa cidade, mas é necessário essas adequações. O município de Curitiba já pensa nisso quando fez várias barreiras de acumulação de água em parques. Eu acho que é uma forma inteligente de se fazer obras de infraestrutura. Isso ele tem como Vossa Excelência colocou, ele tem um resultado muito positivo. A gente observa o Barigui, a função que tem o Barigui, o próprio Parque São Lourenço e outros que servem de reservatório para esses momentos de grandes chuvas, né? Um volume de chuvas quando vem muito grande. E vejo que Vossa Excelência defende o projeto entendendo da necessidade. Eu acho que esta casa ela observa duas coisas. De fato, se essa operação que está sendo feita, e aqui eu quero parabenizar os técnicos, que é um projeto muito complexo, tanto nós, vereadores, para avaliarmos, mas para os técnicos fazerem toda a articulação e trazer resolutividade, porque envolvem 25 áreas do município, complexas, diversas medidas diferentes e formas de utilização diferentes que esses terrenos estavam tendo também. Então, fica aqui um reforço, mas como nós debatemos também não só a parte legal do projeto, Vossa Excelência coloca muito bem esse viés da preocupação que nós devemos ter com o meio ambiente, principalmente essas bacias de contenções e parques que possam ajudar o município em grandes volumes de água. Fico aqui, devolvo a palavra a Vossa Excelência, só faço esse registro e parabenizo Vossa Excelência por trazer esse tema também à pauta desse projeto, mas o senhor traz um viés muito importante, que é o dia a dia que acontece na nossa cidade. Muito obrigado, viu? Obrigado, vereador Serginho. Eu entendo que aí esse projeto trata-se a prefeitura está adquirindo esta área. Eu compreendo muito bem, entendo o projeto como ele está sendo tratado, mas junto com esse projeto vem projeto. Por quê? Semana passada, semana agora, a rua Bernardo Meyer, no Barigui da SIC, ela estava cheia de água, alagou tudo. Parte da Vila Verde, o pessoal dizendo, Toninho, desça aqui, porque está alagando, acho que os ralos estão entupidos. Fui lá ver, o nível do canal extravasor, que é o acumulador, estava no mesmo nível do rio. Então não tem o que fazer, a não ser tirar o sapato e entrar junto com a pessoa lá dentro, de onde elas estão procurando socorrer de alguma forma. Então, por isso, eu acho importante essa intervenção. Por isso, eu acho importante esse parque. Que excelente seria, né, o prefeito adquirindo uma área ali no Barigui da SIC para fazer as bacias de contenção. Nós temos áreas ali que o Barigui foi prejudicado ainda mais quando construíram no lugar onde tinha o campo do Palmeirinha, ali entre a Arthur Martins Franco e a Cid Campelo, era um campo, era onde as águas da chuva era segura naquela época. A água ficava ali e depois ia embora. O que aconteceu? Venderam aquela área, construíram apartamentos, construíram ali um condomínio, acabou a bacia de contenção que tinha mais próximo do Barigui. Então, hoje, precisamos criar outros tipos de bacia de contenção. Por exemplo, por lado de baixo da JK tem uma área grande, perto da rodovia do Xisto, já tem uma área que eu indiquei, hoje ela está ocupada, mas não estava. Então, eu peço aos senhores vereadores que votem favorável sim, porque junto com esse parque, também
vem o princípio da dignidade das pessoas que serão protegidas contra os alagamentos. E para nós solucionar o problema do rio do Barigui da SIC, do Barigui 1, da Nova Barigui, do Alto Barigui, é somente se tiver o dispositivo chamado conduto forçado, porque ali não cabe um canal extravasor do lado, é muito estreito. Um conduto forçado que leve até a parte mais baixa do rio, é o que eu venho pedindo durante todos esses anos, para que traga o princípio da dignidade das pessoas ali do Barigui 1, do Barigui 2, da Nova Barigui e toda a região ali, pessoal da Vila Verde também que sofre com esse tipo de alagamento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Toninho da Farmácia. Seguimos no processo de discussão do projeto. Próximo vereador inscrito, vereador Bruno Pessutti, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nós estamos também ajudando na discussão desse importante projeto e, de maneira preliminar, parabenizar aqui a presença do Gia Brasil, da Carla, da Alessandra, do Sérgio, dos representantes da CAI. É importante a gente ressaltar a importância de mais um parque na cidade de Curitiba. Esse parque Colina do Abranches, ele não só irá servir para a contemplação e a visita de famílias curitibanas, mas principalmente adotar de maneira bastante simples uma solução técnica para resolver o problema de drenagem que nós estamos encontrando hoje no Rio Belém. Quem visitar hoje o Parque São Lourenço verá uma paisagem muito diferente de 3, 4 semanas atrás. Quem visitava o Parque São Lourenço algumas semanas atrás conseguiria ver na entrada do Rio Belém, no parque, uma lagoa onde é possível ver ainda o rio em boa qualidade, a água com boa qualidade, não muito poluída ainda, onde os peixes são visíveis. Lá você consegue visualizar as tilápias, as carpas, toda a fauna lá existente, as capivaras, os gansos. Hoje, se você adentrar o Parque São Lourenço pela entrada norte, ali no Rio Belém, apenas areia. O rio todo aquele lago é todo ocupado por areia. E a Prefeitura Municipal está desde 2019, salvo engano, todos os dias com uma draga dragando o rio. Dragando o lago. Por que dragando o lago? Porque é importante que o lago tenha todos os meses, todos os anos, aquela areia está sendo retirada, colocada em bags. Não há mais espaço para os bags no Parque São Lourenço, um dos mais bonitos da cidade de Curitiba. É difícil falar dos parques bonitos da cidade, são tantos. Mas aqueles bags estão ocupando hoje as quadras onde as pessoas outrora disputavam partidas de vôlei, beach tênis. As crianças estão, de maneira inadvertida, subindo em cima dos bags de areia, correndo o risco de sofrer algum tipo de acidente. E a solução para isso é segurar a areia antes, e por isso a necessidade do parque. Esse parque Colina do Abranches será, Sérgio, com certeza, um dos parques mais bonitos que a cidade terá, assim como todos os outros, mas contemplando não só a paisagem, mas principalmente uma solução simples, não é nada megalomânico, assim, muito grande, uma solução simples, usar o próprio caminho da água para evitar o assoreamento. Então, parabéns aos técnicos da Prefeitura que criaram essa solução de bacias de contenção naquele parque. Então, dessa forma, nós encaminhamos favoravelmente ao pedido do parque. E os questionamentos que surgem sobre a permuta, a substituição pelos 27 terrenos, eu quero aqui fazer uma ressalva e uma forte parabenização aos técnicos da Prefeitura. São pessoas comprometidas, pessoas técnicas, servidores de carreira, muitos deles que estão lá olhando minuciosamente, ao longo de vários meses, esses terrenos. O Tico falou aqui sobre 5 que poderiam ter tamanho suficiente para utilização em equipamentos públicos, os quais a gestão, as secretarias não entenderam por necessário, mas principalmente a eficiência de você fazer uma troca como essa, a permuta, para transformar aqueles terrenos que hoje estão desocupados ou mal ocupados em uma utilidade pública dupla, além da questão do parque, a contenção das cheias, vereador Toninho, que sempre trabalha sobre esse tema. E conter cheias é dar a garantia de um sono tranquilo àquelas famílias que, num dia de chuva mais forte, como essa última que aconteceu na semana passada, com 140 milímetros, que é a previsão de chuva para um mês inteiro,
mais do que é previsto para o mês de novembro. O vereador Sidney Tualdo, 140 milímetros significa 140 litros por metro quadrado. Calcule isso numa área de drenagem de um rio, como o Rio Belém ou o Rio Barigui. Quantos milhares de litros de água foram drenados? E para aqueles que criticam a cidade de Curitiba, muitas vezes pessoas aqui de dentro dessa casa, vereadores que criticam, dizendo que essa cidade não é inteligente, porque numa chuva de 140 milímetros ela alaga. Vejam o exemplo da cidade de Dubai recentemente, uma das cidades mais ricas do mundo, que também alagou. E aqui nós sabemos, infelizmente, algumas pessoas tiveram prejuízo, vereador Vaiani, mas nós temos feito muitos investimentos na cidade de Curitiba para reduzir danos de chuvas. Eu lembro que desde 2015 já havia uma possibilidade de uma obra de drenagem no córrego do rio Juvevê, e essa obra foi feita. Houveram, se não me engano, outros alagamentos, mas nunca na forma como havia acontecido no passado. E nessas últimas chuvas de 140 milímetros da cidade de Curitiba, não lembro da região do Alto da 15 alagada, e era comum. Qualquer chuva um pouco mais forte, aquela região era alagada. E a cidade de Curitiba fez os investimentos, está fazendo os investimentos, e com certeza ela será cada vez mais forte para superar as dificuldades do aquecimento global, que é real e que já está acontecendo. A parte, então, vereador Leônidas Dias. Passo uma parte ao vereador Leônidas, então, de imediato. Obrigado, vereador Bruno Pessutti. Minha saudação ao senhor, ao presidente e a todos os demais vereadores da Câmara Municipal de Curitiba. Saudar aqui todos os funcionários, toda a equipe, Jean, que fez esse bonito trabalho relacionado ao novo Parque Colina do Abranches, que fica inclusive ali na Reinaldo Rec, muito próximo também da minha residência. Então, aqui inclusive foi apresentado algumas fotos registradas na última quinta-feira, que é uma área, né, recorrente, inclusive de alagamentos. Então, além de ser uma nova opção, vereador Bruno Pessutti, de lazer, com a previsão de conclusão do Parque Colinas do Abranches para o ano de 2024, dezembro de 2024, ele, como você colocou, ele ainda vai servir como uma contenção natural para a questão das chuvas. E, além disso, vai diminuir também o assoreamento da do Parque São Lourenço, como você citou. Inclusive, hoje é de conhecimento da Secretaria do Meio Ambiente que é uma situação muito incômoda para os moradores da região a retirada de parte do lodo, né? Ficam em algumas partes, inclusive, que eram áreas esportivas, como é o caso da Gaiola, popularmente conhecida ali próximo do Parque São Lourenço, que ficou colocado esses rejeitos da retirada do parque. E, obviamente, um fato que é necessário ocorrer para que evitasse, inclusive, maiores problemas com as fortes chuvas que nós temos. Então, eu acho que o novo Parque Colinas do Abranches é um ganho social muito grande para a região norte de Curitiba. Fica ali entre o São Lourenço, o bairro do Abranches e também na divisa com a Barreirinha. Alguém, inclusive, aqui foi citado, existia até a previsão, a questão, acho que 8 ou 10 anos atrás, da construção de um condomínio, que, obviamente, independente da questão econômica que geraria, mas pouco serviria de maneira coletiva para a sociedade. Então, nós temos a previsão de 2 praças. Quero parabenizar o desenvolvimento do projeto que aqui nós temos, que além dessa área de alagamento, que nós estaríamos evitando, nós teríamos um projeto aí que tem mais de uma década, vereador Bruno Pessutti, que vem sendo debatido pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Como você falou, as questões climáticas estão sendo alteradas de maneira muito rápida, e eu acho que essa é uma resposta por parte da Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, a minha saudação a toda a equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ao prefeito Rafael Greco e ao nosso vice-prefeito Eduardo Pimentel, que buscaram a urgência desta solução. Eu acho que vem de encontro com o que a região precisa. Inclusive, não só a parte do São Lourenço, como o senhor também é morador próximo do parque, é importante ressaltar que o novo Parque Colina do Abranches, ali na Reinaldo Rec, também vai ser uma contenção natural, inclusive, para as cheias que ocorrem no centro da cidade. Então, eu estarei votando de maneira favorável, fico bastante satisfeito e quero, inclusive, poder levar essa informação de maneira correta aos moradores da região norte, com uma importante prevenção, inclusive, de contenção natural de futuras chuvas que nós teremos. Obrigado. Muito obrigado, vereador Leônidas. E é justamente isso, nós precisamos lembrar de um aspecto técnico ali da região do Rio Belém. O Rio Belém nasce na cota de aproximadamente 1.000 metros de altitude. E o Parque São Lourenço ele está a 900 metros de altitude, ou seja, naquele pequeno intervalo onde ele, desde a sua nascente até o Parque São Lourenço, ele tem uma queda de aproximadamente 100 metros. Vereador Tito Zeglin, isso significa
uma grande queda para um rio, e justamente pela falta de capacidade de drenagem do município naquela região, drenagem natural, eu digo, que são poucos os rios que existem na região, toda a água das chuvas ela acaba sendo drenada para o Rio Belém. E essa queda de mais de 100 metros naquela região faz com que a velocidade da água seja muito grande, e isso acaba levando as areias, as pedras, os pedregulhos, e isso vai para dentro do rio, prejudicando, então, a drenagem para a qual o lago foi formado. Então, nós temos que saudar, vereador Chico Kuzma, a Prefeitura, por trabalhar nessa questão de realizar mais um parque na cidade e fazer com que a região não só receba um equipamento de lazer, mas principalmente que faça a correta drenagem da água da chuva, permitindo que a região central da cidade evite de sofrer alagamento. Porque o vereador Toninho falou aqui uma questão muito correta, porque não é só trabalhar na região do Rio Belém que vai resolver o problema do Rio Belém, ajuda a resolver o problema lá embaixo, na SIC, porque o Rio Belém, se ele é contido, ele deixa de carregar água para o Rio Iguaçu, na sua foz, facilitando a drenagem do Rio Barigui, na região do SIC. Então, você segurar a água antes que ela chegue até o maior rio, o Rio Iguaçu, na cidade de Curitiba, faz com que a cidade inteira seja mais eficiente na sua drenagem, evitando alagamentos na nossa cidade. Ressaltando que é muito difícil uma cidade que tenha capacidade para suportar mais de 140 milímetros de água em apenas 24 horas. Curitiba conseguiu, com uma nota muito alta, resolver com uma eficiência sobre isso nos últimos dias. Muito obrigado, era essa a nossa palavra. Obrigado, vereador Bruno Pessutti. Seguimos ainda na discussão do projeto. Para discutir, vereadora professora Josete, inscrita. Com a palavra, 15 minutos, prorrogáveis por mais 15, com direito a partes. Senhor presidente, demais vereadoras e vereadores, funcionários da casa, colegas servidores das diversas secretarias envolvidas nesse projeto, sejam bem-vindos. Cumprimentar também a presença do SIGMUC, Guarda Municipal. Esse é um debate que nós temos que fazer também. Não é mais possível nós perdermos servidores, né, por conta de uma sobrecarga de trabalho, de uma situação difícil, de enfrentamento nas ruas, enfim. Então, aqui nossos sentimentos, né, enfim, levem, né, um abraço solidário à família, né, do guarda municipal que se suicidou, infelizmente, né, nessa última semana. Mas, enfim, vamos ao debate do projeto. Claro, este é um projeto muito relevante, já foi trazida aqui a discussão por diversos vereadores que tem o objetivo de conter águas em enchente. Isso é fundamental, né, para qualquer cidade, mas principalmente numa cidade onde nós temos quase 2 milhões de habitantes e ainda temos um grande número de pessoas que moram em situações precárias, que moram à margem dos rios e que precisam, né, ter a sua segurança garantida, e o município tem que fazer todos os esforços para minimizar a situação das enchentes. Claro, como foi dito aqui pelo vereador Bruno Pessutti, nós temos tido chuvas torrenciais, né, num dia, nós temos chuvas que correspondem à média, né, de um mês, no mesmo período, né, de uma escala histórica. Então, é óbvio que nós entendemos isso. É um momento de mudanças climáticas e nós temos acompanhado diariamente as consequências, né, de um desmatamento desenfreado,
de ocupação de terras, né? E agora nós vemos aí uma devastação enorme do Cerrado. Então, já tivemos aí a Mata Atlântica, grande parte da Amazônia também. Isso leva a mudanças climáticas, né, que são extremas. Nós temos seca hoje no Pantanal e na Amazônia. Nós temos grandes enchentes que nos atingiram aí no último período, principalmente nesse ano, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no próprio Paraná. Então, é óbvio que nós entendemos isso. Mas entendemos também que em todos os níveis, seja no município, no estado ou governo federal, nós temos que ter ações articuladas para poder proteger a população dessas situações extremas. Então, nós não temos nada contra o mérito do projeto. Aliás, é muito importante, né, que Curitiba, né, tome ações efetivas no sentido da contenção de cheias e de uma maneira mais inteligente, né? Nós tínhamos obras, isso em qualquer município, não estou falando que é uma característica de Curitiba, mas que, na verdade, eram obras paliativas e que hoje, ambientalmente, né, se faz uma crítica àquele tipo de obra, né? Então, obras que impermeabilizavam ainda mais o solo, né, muros de arrimo na beira dos rios, que nem algumas situações são apropriadas, mas que hoje, em outras, né, se avalia que realmente não garantiriam, né, a contenção de cheias. Então, hoje, felizmente, há novos estudos, pesquisas que estão garantindo ações mais efetivas e que já entenderam, né, que há áreas da cidade que não podem ser ocupadas, seja por grandes empreendimentos, seja por ocupações irregulares, mas também o problema da moradia é um gargalo na cidade de Curitiba. Se as pessoas não têm acesso à terra, elas vão ocupar uma área irregular, na beira de córregos, ou áreas que são importantes, né, para a contenção de cheias naturalmente. Então, esse é um tema que é importante que nós possamos trazer diversos elementos para reflexão. Então, como já foi dito, nós temos uma proposta de permuta de grandes áreas de propriedade, né, da IVC São Lourenço, Empreendimentos Imobiliários, que correspondem a 58.903,03 metros quadrados e 28.348,19 metros quadrados. Já foi explicado qual é o objetivo, então será muito importante o uso, né, desta área para a construção, né, dessa bacia, entre aspas, de contenção, para a garantia de diminuição das cheias, né? Nós sabemos que, obviamente, precisamos preservar o Parque São Lourenço, evitar o assoreamento, é importante, é um espaço que a comunidade utiliza, um espaço bonito, mas, principalmente, evitar cheias, né, ao longo da bacia do Rio Belém. Inclusive, né, os próprios técnicos mostraram imagens das cheias nesses dias, onde nós vimos casas sendo alagadas. Então, nós temos que garantir que essas pessoas que residem naquela região realmente possam ter sua segurança garantida e que não percam, né, seus patrimônios, né? Então, obviamente, todo mundo é consciente disso e entendemos que é muito importante a realização dessa grande obra. A partes, vereadores Ângelo Voiano e Jorge Prates. Na sequência, vereadora e vereador. Agora, nós entendemos também que foi um processo muito rápido aqui na Câmara.
tivemos a explicação dos técnicos, entendemos que foi uma negociação difícil, que foi difícil, né, localizar essas 27 áreas para que este valor minimamente correspondesse ao valor dessas duas áreas de propriedade da IVC, mas esta casa não teve tempo suficiente para analisar toda a documentação. Nós temos ali um anexo de 450 páginas, nós estamos falando de 27 terrenos. Então, eu acredito, né, que isso traz assim, dúvidas para todas e todos nós, e entendo que é tarefa do Executivo garantir o mínimo de prazo para que a gente possa analisar. Inclusive, na reunião na sexta-feira, eu falei, por que não dar um prazo de 1 semana? Nós entendemos que está havendo uma transição de uma legislação sobre licitações, e agora, a partir de 1º de janeiro, é outra legislação que começa a valer. Houve aí um período de transição, né? Então, também, nesse período de transição, entendemos que deveria ser necessária essa adequação. Mas, enfim, então, que pelo menos a gente tivesse 1 semana para poder avaliar melhor o projeto, que esse projeto tramitasse minimamente pela Comissão de Economia, né? Então, isso para nós seria plausível. Eu acredito que isso não ia impedir a finalização de todo o processo antes do dia 1º de janeiro. E, nesse sentido, nós buscamos, mesmo nesse curto espaço de tempo, fazer, né, um estudo, mesmo que superficial, né, porque não houve tempo de nos aprofundar, e a minha assessoria visitou algumas das áreas, né, que estão sendo ofertadas pelo município nesse processo de permuta. Então, eu peço à técnica que possa iniciar os slides para que... Pode passar o primeiro. Então, vocês estão vendo aí, né, uma das áreas que tem indicação fiscal 2907-1053 e que é uma área que tem atestada principal para a Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, né? Uma área de 3.857 metros quadrados, né? E o que nós observamos lá? Deixa eu olhar aqui mais um dado para não trazer nenhuma informação equivocada. Então, nesta área, nós temos, como os senhores podem ver, um condomínio que pega parte dessa área, né? E é um condomínio luxuoso, nós não estamos falando, né, de um condomínio popular, né? E acredito que não houve fiscalização por parte da prefeitura, né, no sentido de impedir, né, aí nesse caso eu falo invasão, porque acredito que um condomínio teria condições de adquirir... Uma parte, vereadora. Na sequência. Sobre esse assunto. Na sequência, vereador. Teria condição de adquirir, né, esta área, enfim, uma vez que ela foi ocupada ali, e nós entendemos que não há, né, fiscalização, e aí, mais uma vez, eu chamo a atenção, não estou culpabilizando os servidores, estou culpabilizando a gestão que, há tempos, não faz concurso público para que a fiscalização possa ser mais efetiva. E a informação que nós temos é que não houve a notificação, né, desse condomínio. A minha assessoria inquiriu ali a portaria, então, e pediu informação de mais algumas pessoas, e ninguém conhecia essa situação. Então, acho que é uma questão que tem que ser regularizada.
Também, próximo... Uma parte, vereadora. Pode Mas ser? na sequência, vereador. Há outros vereadores inscritos no sistema. Vereadores que estão... A não ser que o vereador Ângelo e a vereadora Jorge Prates abram mão para... É que é sobre esse terreno. Eu sei. Eu estou solicitando, né, que o vereador e a vereadora possam... É possível? Eu só quero finalizar, daí quem sabe o senhor já me responde em relação aos outros 3 terrenos, tá bom? Então, o próximo. Ali, como os senhores podem ver no primeiro slide, né, tem aquele triângulozinho, né, que é ocupado também por um particular, né, e... Eu respeito o senhor cada vez que o senhor sobe à tribuna. Gostaria que o senhor fizesse o mesmo. Então, é uma área pequena? É. Só que ela foi invadida também por um particular, né? E também a informação que nós tivemos é que não houve a notificação, né, a este proprietário do imóvel lindeiro, a esse trecho. Próximo. Aqui também é uma área de estacionamento que também colocaram que ela seria notificada, e até onde nós obtivemos a informação das pessoas que trabalham ali também não havia a notificação. Pode voltar ao anterior, que eu acho que eu passei batido uma situação ali. Ali também, naquela propriedade, né, existe, né, a ocupação irregular. Próximo. Próximo. E aqui é outra situação, confundi até, que ela é daquela faixa do triângulo mesmo. Aqui é a quarta situação, que é o imóvel 2503-4046, né? Que é aquela casa que ocupa toda a área ali, né? Então, o proprietário estava lá e disse que também não houve a notificação. Então, o que eu solicito? Que essas notificações possam chegar até nós, se houve, né, se por parte das pessoas que deram a informação foi um equívoco, mas foi o que nós obtivemos informação nessa visita. Então, vereador Tico, pois não, pode, concedido à parte. Apenas uma informação, acho que é importante, vereador professor José, em relação ao primeiro imóvel que Vossa Excelência demonstrou, o terreno ali, ao lado no condomínio. A informação que nós temos da Secretaria de Administração e Patrimônio é que o mapa cadastral está errado, então a linha não afeta o condomínio, e já foi pedido por eles ao urbanismo para fazer essa correção. Então, ali não afeta o condomínio desse primeiro terreno, não está afetando o condomínio. Do segundo, a informação que tem que no local a construção não está em cima, apenas no desenho apresentado pelo mapa cadastral, a linha aparece como construção em cima do imóvel, naquele que tem um telhado ali, então não estaria pegando. Nos outros terrenos, eles estão verificando aqui, mas acho que o importante é ressaltar que o interessado na permuta, né, a empresa interessada na permuta, ela está ciente de todos os terrenos, e esse ônus é por parte da empresa. A prefeitura, a partir do momento que fechar a negociação com a empresa, encerrar o projeto, assinar os documentos, transferência de documentos, essa empresa é que assume esse ônus, então ela está ciente de todos os terrenos. Somente a informação que eu tenho desses dois primeiros, então o primeiro, o mapa cadastral está errado, não está em cima do condomínio, e o segundo, em loco, que a linha do mapa cadastral não atinge a construção existente no terreno ao lado. E o restante, eles vão nos passar a informação, na sequência nós podemos responder, mas aqueles que estão ocupados, porventura, esses na sequência, a responsabilidade de administrar o terreno, de negociação, vai ser da empresa que vai
receber essas permutas da Prefeitura. Ok, obrigada pelos esclarecimentos. Então, vejam, se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia ter avaliado com calma e ter essas informações que estão sendo fornecidas para nós nesse instante, no momento da votação do projeto. Também, eu gostaria de destacar que acho que é papel da Prefeitura regularizar todas essas áreas para depois fazer uma permuta. Entendemos que, com esse prazo exíguo, mas também não sabemos qual foi a data onde foram, enfim, dimensionadas essas áreas, localizadas essas áreas, e se não houve, de fato, tempo possível, né, para que houvessem essas notificações e as medidas tomadas por parte do município, uma vez que foram áreas invadidas, né, de forma irregular. Então, eu passo a parte agora, quem está na vez Ângelo Vagnoni e Jorge Prates. Vereador Ângelo, pois não. Obrigado, vereadora Josete. Olha, eu queria parabenizar Vossa Excelência, o seu mandato, Josete, e em especial a sua assessoria. Eu estive junto com você e outros vereadores na sexta-feira, quando o líder do governo, Chico Kuzma, providenciou uma reunião com todos os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e de todas as secretarias afim deste projeto, numa reunião na sala da presidência da Câmara do senhor Fachinello, nosso vereador Fachinello. E eu fiquei com a informação geral e fiquei muito satisfeito da iniciativa da Prefeitura, no sentido de combinar. Veja, por si só, aquela área de preservação natural de floresta que nós temos aqui na região norte, já seria motivo suficiente para uma ação do poder público no sentido da preservação ambiental. No entanto, combinar a preservação de mata, de floresta, com a contenção de cheias, problema hídrico da nossa cidade de Curitiba, eu fiquei muito positivamente impressionado pelo projeto. Já é um projeto que há muito tempo está sendo discutido na nossa cidade. Os técnicos têm esse projeto, em determinado momento avançou, depois ele ficou retardado a sua concretização, e agora a Prefeitura enseja essa negociação para dar providência final na construção do Parque Colinas. Então, eu quero dizer que o projeto tem toda a simpatia da bancada do PT, mas quero elogiar o trabalho do seu gabinete em olhar os detalhes, trazer essas informações. Quais são os terrenos? Tem problemas no terreno? Quais são o que pode, o que não pode? Eu acho que faço aqui uma distinção sobre as observações trazidas pela sua assessoria. Eu acho que, se é um terreno público que está ocupado do ponto de vista comercial, como é o estacionamento, é um enfoque. O outro enfoque é para moradia, onde que está uma residência de uma família morando. Então, cabe aqui lembrar que, na semana passada, o Ministério das Cidades autorizou e incluiu na lista a construção de perto de 700 casas de moradia do Minha Casa Minha Vida na cidade de Curitiba. Eu tenho conhecimento que uma parte dessa iniciativa é de iniciativa privada, dentro do programa que existe, e tem uma parte que deve ser iniciativa da própria Prefeitura. Nós temos aí o exemplo de uma residência de um morador. Então, se for o caso, ele já tem um benefício porque está morando numa área pública há muitos anos. Mas também não pode, da noite para o dia, ficar desamparado numa situação improvável, que provavelmente contava na sua família. Então, quero parabenizar, dizer que nossa bancada vai acompanhar positivamente. Nós vamos nos abster dessa votação, não pelo mérito, mas pela forma de que, se a gente tivesse 3 dias, 4 dias a mais para discutir, nós não teríamos óbice nenhum neste projeto. É um projeto de interesse da cidade e da população curitibana.
Obrigada pelas contribuições, vereadora Georgia Prates. Obrigado pela parte, vereadora. Faço também das minhas palavras as palavras do vereador Vagnoni e parabenizo também pela explanação aqui agora. A gente sempre fica um pouco preocupados, né? Assim, quando a gente vem para casa, enquanto vereadores, a gente espera realmente fazer um trabalho que ele é de fiscalização, de a gente poder analisar as questões que são trazidas para que, em conjunto com a prefeitura, a gente possa sempre tomar as melhores decisões, né? E aqui a gente já aponta, de novo, esse pedido de urgência, com 3 dias apenas para analisar uma documentação extremamente densa, e a gente tem feito isso reiteradamente, né, porque estão sempre chegando pedidos de urgência que a gente não consegue analisar e que, obviamente, aí vamos ser atropelados no processo de votação, né, de novo aqui com os vereadores ausentes, que logo voltarão para fazer, né, o voto sim, favorável aí a questão da prefeitura, e nem é só esse o mérito, né? É o mérito de que a gente não consegue realmente fazer um trabalho que possa ser adequado, o trabalho do vereador, que é fiscalizar e pontuar as questões de maneira mais correta. E aí, então, a vereadora já traz aí alguns questionamentos que já deixam dúvidas, né? Obviamente que nós estamos falando sempre, batendo em pontos, né, das enchentes que estão acontecendo pela cidade, a piora, como também já foi dito aqui, que está havendo desse processo de enchentes, e que há necessidade, sim, de obras, de situações que minimizem isso. Eu estive com o secretário Rodrigo Rodrigues falando sobre as enchentes, e ele me explicou realmente a função dos parques da cidade, que tem também essa função de alagar, enfim, e também esse processo, né, da micro e da macro drenagem, que existe sim uma importância, né, em se fazer esse procedimento, mas é necessário saber que aqui, enquanto vereadores, nós precisamos analisar as documentações que chegam, e isso não tem sido ofertado. Esse tempo, essa possibilidade da gente executar realmente o nosso trabalho, e aí então os poderes estão aí se confundindo, né, um no outro, e a gente está vendo que todo o trabalho tem sido, né, atrapalhado em relação a isso. E aí dizer também, como o vereador Toninho da Farmácia colocou, que a dignidade precisa existir para os moradores. Nós também pensamos e prezamos por esse lado, mas também é importante dizer que essa dignidade ela precisa ser para todos, né? Como bem pontuou o vereador Vagnoni e também a vereadora, nós temos uma pessoa morando no terreno, a vereadora já colocou também que aí acaba que a pessoa, não tendo casa, vai ocupar uma outra região, e aí a gente tem, né, uma situação que vai, na verdade, não sanando, mas sim só embolando cada vez mais, porque aqui nós não estamos conseguindo fazer o nosso trabalho de maneira adequada. E aí também dizer que, né, são todas as regiões. Nós temos situações em que há alagamentos constantes já há anos, por exemplo, a região do Parolim, que a gente não tem tido, né, uma discussão como essa aqui na casa, não temos tido realmente uma possibilidade de visualizar um futuro para essa situação. Então, são questões que nós temos sim que debater enquanto vereadores, mas pontuar novamente. Nós precisamos sim da coerência, de ter o tempo necessário para que a gente possa avaliar os documentos e votar de maneira correta. Somos a favor, sim, de obras contra enchente, isso é óbvio. Como já apontou o vereador Vagnoni, nós vamos nos abster porque nós precisamos sim fazer o nosso trabalho, e ele é de fiscalizar principalmente a documentação que chega a essa casa, e de novo não tivemos tempo, mas sabemos que sim, vamos de novo ser atropelados aí. Obrigado, vereadora. Obrigada, vereadora Georgia. Agradecer a senhora e também ao vereador Ângelo Vagnoni pelas considerações acerca, né, do nosso trabalho, e aproveito também e agradeço publicamente a minha assessoria que se empenha para que realmente nós possamos trazer informações corretas o máximo possível, né, e que nós possamos debater com qualidade os projetos que chegam a essa casa. Então, meus parabéns a toda a minha assessoria, nesse caso, principalmente ao Tobias e a Alda, que se empenharam aí na sexta e no final de semana para que nós tivéssemos essas informações. Bem, e finalizando, já estamos aí com o tempo estourando, eu gostaria de trazer essa reflexão. Nós tivemos, ao longo do tempo em Curitiba, uma pressão enorme do mercado imobiliário. E hoje nós temos empreendimentos que tanto prejudicaram a questão, né, de bacias hidrográficas, e vou citar um exemplo concreto, que é o Shopping Barigui. Todos ali sabem que a margem, né, do rio Barigui
naquela grande área, nós temos o Shopping Barigui, que deveria ser uma área também preservada para a contenção das cheias. E isso não acontece. O Parque Barigui não é suficiente para o volume de água, né, que passa ao longo do leito do rio Barigui. Então, foi autorizada a construção daquele shopping, né, e a gente sabe que a pressão do mercado imobiliário é muito grande. Também temos situações onde nós tivemos uma piora do trânsito, um aumento do volume de carros, porque houve também, por parte do mercado imobiliário, uma grande pressão e a prefeitura acabou cedendo. Vamos pensar aqui ao longo da 7 de setembro e das áreas próximas. Nós temos aqui o Shopping Estação, ao lado da Câmara, temos o Shopping Curitiba, na mesma rua que é 7 de setembro, e foi autorizado o Shopping Pátio Batel. Vejam, shoppings muito próximos, e isso tem impacto no trânsito, né? Então, espero que isso não aconteça mais. Vou citar a região ali do Portão e do Novo Mundo, Capão Raso, onde inclusive morei por 18 anos. Nós temos ali, né, grandes empreendimentos também. Quando eu fui morar lá, nós tínhamos ali o Shopping Total, que hoje é o Shopping Ventura. Já existia a proximidade do Terminal do Portão, Terminal do Capão Raso, e foi autorizado ali o Shopping Paládio e o Supermercado Mufato. Shopping Paládio foi cobrada uma medida mitigatória, fizeram, né, a trincheira ali, embaixo da Avenida Kennedy, mas todo mundo sabe que não resolveu, e a complicação que é o trânsito ali nos horários de pico. Então, felizmente, a decisão do Executivo agora foi ter a garantia, né, desse novo parque para professora Josete. E não cedeu às pressões do mercado imobiliário. Está encerrado o seu tempo para a discussão. Passamos ao próximo vereador inscrito, a vereadora Indiara Barbosa, do Partido Novo. Com a palavra, 15 minutos, prorrogáveis por mais 15, com direito a partes. Obrigada. Desculpa. Obrigada, presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores, todos que nos acompanham. Cumprimento também os técnicos da prefeitura que estão aqui e que atenderam também a nossa equipe em relação a esse tema. Vou falar rapidamente, até porque já foi bastante discutido esse projeto, né? Então, nós também não temos nenhuma objeção em relação ao mérito da construção do parque, que foi já falado bastante pelo líder do governo, o vereador Tico Kuzma. Em relação a esse tema das chuvas também, nós concordamos que é um tema muito importante e, inclusive, alertamos também a prefeitura para que realmente se aprofunde nisso, porque a previsão é que nos próximos meses, nos próximos dias, né, a gente ainda tenha muitas chuvas e esse problema afeta, sim, a nossa cidade. Nós já fizemos diversos requerimentos, sugestões para a prefeitura e entendemos que ainda tem muito trabalho para ser feito nessa questão das chuvas, né? Acompanhar as famílias, os bairros, as regiões que são afetadas por alagamentos e dá para fazer bastante coisa ainda para melhorar em relação a esse tema. Na sexta-feira, eu não pude estar presencialmente, porque já tinha um compromisso agendado que eu não consegui alterar, mas a minha equipe esteve na presidência com os técnicos da prefeitura, olhando a documentação, avaliando, questionando os técnicos em relação ao trabalho. E a gente se concentrou também na questão do trabalho que é feito pela nossa comissão, né, pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, que é avaliar o valor dos terrenos, se esses terrenos estão, se essa permuta, essas vendas estão sendo feitas pelo valor correto, pelo valor adequado. Então, nós nos concentramos nisso também, né, que é o que a gente faz, com base no trabalho efetuado. Nós não identificamos
problemas relevantes, enfim, divergências, temas que nos chamaram a atenção, como já aconteceu em outras vendas de terrenos. Então, nós verificamos e entendemos que a venda está sendo feita, né, as vendas e as permutas, de acordo com o que determina a legislação, as normas técnicas também de avaliação dos terrenos, né, estão sendo vendidos ou permutados 27 terrenos da Prefeitura em troca de 2 terrenos maiores, né, muito maiores, para a construção do parque de uma empresa. Enfim, então nós entendemos que isso está sendo feito de acordo com o que deveria. Mas, ainda assim, faço uma ressalva que a gente já discutiu amplamente, que foi também já feita por outros vereadores, que é em relação à urgência do projeto, né? Então, isso prejudica bastante o nosso trabalho como vereadores, prejudica bastante o trabalho de fiscalização. Eu sei que, às vezes, tem vereadores que falam assim, isso não importa, o que importa é o que vai ser feito. Não, isso importa, sim, porque é o nosso trabalho, é para que nós fomos eleitos, é para fiscalizar, para avaliar, sim, a questão dos valores, dos laudos. Então, né, de novo, eu faço essa ressalva. E existe uma frase que já foi usada aqui por outros vereadores, já foi falada, mas eu falo novamente, até porque eu sou auditora contábil e também ela era muito usada na minha profissão em relação ao nosso trabalho, né, que é a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, né, vereador Dalton? Então, o vereador Dalton, inclusive, também usou essa frase na semana passada e fala bastante sobre isso, e eu concordo, né? Então, o nosso desconforto é também esse, que por mais que as coisas estejam corretas, quando são feitas de forma atropelada, de forma urgente, sem tempo hábil para a gente se aprofundar e olhar no detalhe, fica difícil e, às vezes, parece que está sendo feito tudo correndo, porque pode ter algum problema. Então, fica o alerta, mais uma vez, para a Prefeitura, para que esse tipo de trabalho, eu sei, né, que vocês têm uma grande preocupação, a Alessandra aqui, a gente sempre nos atende, tem uma grande preocupação com a questão do planejamento, da organização, pelos técnicos, pela Prefeitura, mas, mais uma vez, né, quando acontece isso, tem que vir de forma atropelada, de forma urgente, fica ruim para a gente, porque a gente não consegue avaliar da forma como deveria. Então, com essa ressalva, né, a gente até entende que uma das situações para também ser feito esse trabalho de forma rápida é a questão da nova lei de licitações, que vai entrar em vigor e poderia, né, acarretar talvez mais trabalho, mais burocracia, se fosse feito depois. Mas isso é uma coisa também que a gente já sabe há muito tempo. Inclusive, no nosso gabinete, na bancada do Novo, nós fizemos já uma sugestão ao Executivo no início do mandato, em 2021, para que a Prefeitura considerasse as alterações dessa nova lei de licitações e se planejasse, se organizasse. Então, é uma coisa que já deveria ter sido considerada, né? Não é justificativa para ser dada nesse momento, né? Então, essa é a ressalva, né, e o questionamento, por que é tão difícil se planejar, se antecipar, para que a gente faça o nosso trabalho de fiscalização da forma como deveria ser feito. Apesar disso, nós conseguimos avaliar a documentação e os terrenos e votaremos favorável nesse projeto. É isso. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereador Indiara Barbosa. Está encerrado o período de discussão do projeto. Passamos ao processo de votação. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Para encaminhar, o líder do governo, o vereador Tico Kuzma, com a palavra. Senhor presidente, encaminho o voto sim, então. Já foi discutido, vereadores e vereadoras. Então, voto sim. Encaminhamento do vereador Tico Kuzma, no voto sim. Não há mais vereadores inscritos para encaminhamento do voto. Passamos então à votação. Peço aos vereadores e vereadoras que no painel registrem seus votos. Vereadores e vereadoras votando.
João das Cinco Irmãos, vereador Leônidas Dias está votando. Pier Petruziello. Encerrada a votação, 30 vereadores e vereadoras registraram seus votos. Vamos ao resultado. 25 votos sim, nenhum voto não, 5 abstenções. Aprovado o projeto. Pergunto se algum vereador deseja justificar o voto. Não há inscritos para justificativa de voto.